nós vimos nas aulas anteriores, os determinantes eles são números associados a essas matrizes. E a matriz ela precisa ser o quê? Uma matriz quadrada. Ok? E qual que é uma das grandes utilizações dos determinantes? Exatamente para resolver sistemas lineares. Então, geralmente, em álgebra linear, a gente trabalha com os determinantes para poder resolver problemas, né, relacionados a sistemas lineares. Bom, então, os determinantes eles são obtidos por meio de técnicas específicas para a gente fazer o cálculo. Né? Então, vamos ver aqui algumas formas da gente fazer. Por exemplo, se você tem uma matriz quadrada, né, vamos supor a matriz 2 por 2, 3, 1, 0, 4. Como que a gente pode representar isso? Det de A, ou duas barrinhas verticais, e a matriz aqui dentro. Então, isso daqui já indica que você vai calcular um determinante dessa matriz que está, né, dentro dessas barras. Bom, e no WX máxima? Como que a gente faz? Então, vamos inserir aqui uma matriz. Né? A gente pode inserir, usando a função álgebra, introduzir matriz. Então, vamos supor que a gente quer colocar lá uma matriz 2 por 2. Geral. Esse geral aqui é que a gente quer uma matriz que não é diagonal, né? Não é simétrica, antissimétrica, é uma matriz qualquer. Aí, colocando isso daqui, vamos colocar os valores. Por exemplo, 3, 8, 67, 90. No máximo, a gente não precisa se preocupar em trabalhar com valores altos. Por quê? Porque ele já faz esses cálculos rapidamente. Então, um comando, né, para a gente inserir aqui a matriz. Agora, por exemplo, se nós queremos calcular o determinante dessa matriz, então nós vamos colocar lá comando determinante, entre parênteses, o nome da matriz. Então, determinante A. Aí, tecla Shift Enter. Ok? Ok. Aqui. Porque eu escrevi errado. Né? Então, ele não calculou porque eu escrevi o nome determinante errado. Determinante de A. Shift Enter. Aí ele já vai fazer o determinante. Né? Como que ele faz para calcular esse determinante? Ele vai fazer a multiplicação. 3 vezes 90 menos 8 vezes 67. Então, essa é a conta que ele faz para a gente poder chegar nesse determinante. Né? Então, quando é uma matriz... Se a matriz for 1 por 1, o determinante é a própria matriz. Vamos supor que eu tivesse uma matriz com apenas um elemento. Né? Uma matriz lá representada somente pelo número 5. Vamos colocar aqui, ó, matriz B, chamada de matriz B, somente a matriz representada pelo número 5. Vamos copiar aqui os comandos, a matrix, vamos colocar aqui junto com o B, e aí o número 5. Perfeito. Colocamos lá. Só que aí no caso, 5 eu tenho que colocar ele em colchete, para ele entender, né, que é uma matriz. Então, matrix, aí eu abro parêntese, dentro do parêntese eu abro colchete, coloco os elementos da matriz, Shift Enter. Okay? Então, a partir do momento que ele apresentou assim, o colchete e os elementos da matriz dentro, então, quer dizer, o máximo ele já entendeu que isso é uma matriz. Tá? Então, aqui nós temos a matriz B dado por 5. Se nós quisermos calcular o determinante de B, nós poderíamos escrever lá determinante. No caso, como o B foi a última coisa, a gente pode colocar, se não quiser colocar B, pode colocar só por cento também, né? Ou determinante B. Por cento quer dizer o determinante da última matriz que nós trabalhamos. No caso aqui, a última matriz é a matriz B, que é assim.
Então, quando tem somente um elemento, o determinante é o próprio elemento. Bom, e quando a matriz for 2 por 2? Nós já fizemos aqui, né? Então, qual é a conta que a gente faz? Os elementos da diagonal principal, a multiplicação deles, a diagonal principal seria essa que não está pontilhada, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, vai ficar 24 menos 2, 22. Tá certo? Então, só para a gente recapitular aqui, são esses os comandos que nós usamos no Máxima. Então, no Máxima, o que a gente faz? Primeiro insere matriz, né? Dá o nome para a matriz, 2 pontos, matrix, que é o comando para inserir a matriz, abre parêntese, e aí dentro desse parêntese a gente vai colocar o quê? As linhas da matriz. No caso, se é uma matriz 2 por 2, então cada linha ela vai ter 2 elementos. Vai ser uma lista com 2 elementos. No caso aqui, igual 4 e 1. Tudo bem? Tudo bem. Então, essa seria a nossa matriz. Deixa eu só ver se tem alguém aqui esperando para aceitar. Perfeito. Muito bem, então esses são os comandos, né? E aí aqui nós colocamos lá 4 e 1, que são a primeira linha, né? Tem 2 elementos, a segunda linha também 2 elementos. E aí para saber o determinante A. Shift Enter. Daí depois que coloca esse A aqui, aí nós vamos colocar lá o comando, né? Então quando vem assim entre sinal de maior e menor, e Shift mais Enter. Quer dizer, nós vamos teclar ao mesmo tempo as teclas Shift e a tecla Enter. Ok? Tanto aqui, ó, quando você dá o comando para o determinante, como na linha anterior também. Então, eu coloquei a matriz lá. O que eu vou teclar para que eu possa entrar, né, que a matriz possa ser jogada na memória do máximo? Shift e o Enter. Ok? Fez isso, então, aí nós vamos já vai aceitar, tá bom? Beleza, então essa é a matriz 2 por 2. Aí a matriz 3 por 3 muda alguma coisa? Não. Né? No determinante da matriz 3 por 3, a gente usa uma regra que é conhecida como regra de Sarrus, que na verdade é bem parecida com essa que a gente usa na matriz 2 por 2. Então, se fosse calcular manualmente, o que nós faríamos? Aqui nós temos a matriz A. 4, 3, 2, 5, 0, 4, 2, 1, 3. O que a regra de Sarrus diz? Nós vamos pegar as duas primeiras linhas, desculpa, as duas primeiras colunas, daria para fazer com as linhas também, né? Mas aqui no caso nós pegamos as duas primeiras colunas. Então pegamos as duas primeiras colunas e aí nós repetimos essas duas colunas. E aí faz a multiplicação. Então, 4 vezes 0 vezes 3, mais 3 vezes 4 vezes 2, mais 2 vezes 5 vezes 1. Aí quando começa a voltar nas diagonais secundárias, aqui, ó, nesse sentido, né? Então aí fica negativo. 3 vezes 5 vezes 3, negativos. 4 vezes 4 vezes 1, negativo. E depois a gente junta, né? Faz aqui soma os números e subtrai, né? Os negativos. E aí nós vamos chegar, né, no resultado. Então, nesse material aqui, eu recomendo até para vocês um vídeo aqui do YouTube sobre determinantes 3 por 3. Então, nesse vídeo, a gente explica detalhadinho como é que calcula esses determinantes, tá? Quais cuidados que vocês precisam ter, né? Então, aí fica o link do vídeo, né, para vocês. E aí depois vocês podem acessar esse vídeo para estudar um pouquinho sobre como fazer esse cálculo manual. Bom, no máximo, o que a gente faz? Então é igual, né? Calcular determinante de matriz 1 por 1, 2 por 2 ou 3 por 3. Por exemplo, vamos colocar aqui a matriz C. Ok? Vamos inserir aqui elementos da matriz C.
Ok? Então, dada a matriz C, né, nós inserimos aqui a nossa matriz C. Bom, uma vez inserida a matriz C, o que ele faz para calcular o determinante? Então, é só nós incluirmos aqui o comando, né? Determinante da matriz C. E aí ele já faz esse cálculo. Né? Então, no máximo, ele não mostra esse procedimento de você fazer aqui, né? Essas multiplicações aqui, ó. Ele já faz essa conta direto. Se você fosse fazer manualmente, você ia seguir, né, essa ordem. Então, isso é chamado de regra de Sarrus. Ok? Então, só para a gente destacar aqui, no máximo, então, o que nós vamos fazer? Bom, primeiro, insere a matriz, né? A, dois pontos, o nome da matriz, né? Podia ser outro nome. Dois pontos, matrix, comando, abre parêntese. Aí insere cada uma das linhas da matriz. Lembrando que para o determinante existir, a matriz tem que ser quadrada. Ok? Bom, depois que escreveu matrix, né? Escreveu lá a matriz, tem que teclar Shift Enter. E depois que escreveu o determinante, tem que teclar Shift Enter também. Então, fez isso, você já vai conseguir calcular o determinante. Então, esse é o determinante 3 por 3. Bom, e o determinante 3, o 4 por 4, né? Ou 5 por 5, 6 por 6, de matrizes de ordem maior ou igual a 4. Okay? Então, para que nós possamos compreender o que é usado para calcular esse tipo de determinante, nós vamos fazer o quê? Né? Nós vamos pegar aqui, né? E ver um teorema que é chamado Teorema de Laplace. Né? Nós já vamos ver ele. Então, o que a gente faz? O que a gente precisa nesse teorema? Bom, para calcular, então, o determinante nesse teorema, né, a gente precisa entender qual que é a ideia do menor complementar. Então, dado uma matriz, né, vamos por aqui, ó, a matriz A. Quando eu quero encontrar o menor complementar D23, na verdade, no máximo, o que a gente está querendo encontrar? Nós estamos querendo encontrar uma submatriz, que lá no Teorema de Laplace é chamado de menor complementar. Então, D23, quer dizer, eu vou calcular o determinante, né, de uma matriz que é gerada a partir dessa matriz A, tirando a segunda linha e a terceira coluna. Então, você vai eliminar isso aqui, ó. Tira a segunda linha e a terceira coluna. Então, quem que vai sobrar? Então, se eu tirei essa segunda linha e a terceira coluna, vai sobrar uma nova matriz, que é o quê? Formada pelos elementos 4, 7, 2 e 8. Então, esse seria a matriz que nós vamos calcular, né? Bom, então, mas como que a gente faz para tirar isso daqui? Então, primeira coisa é inserir a matriz. Né? Então, você vai lá no máxima, você vai inserir uma matriz qualquer. Ok? Então, no caso aqui, nós já vamos aproveitar, nós já inserimos a matriz C. Tá. Tendo a matriz C, vamos colocar lá o C 2, 3, por exemplo. Ok? Nós vamos fazer um exemplo igual a esse daqui, ó. Então, C23 vai ser o quê? A submatriz, ok? Então, ela vai ser uma submatriz. Vamos colocar aqui os dois pontos. Deixa eu só copiar os comandos aqui para ganharmos tempo. C23, dois pontos. Aí, só que ela não vai ser a matriz, ela vai ser uma submatrix. Abre parêntese. Então, quer dizer, eu vou tirar o quê? A linha 2 de quem? Da matriz C. E a coluna 3. Fez isso, Shift Enter. Ok? Então, quando você informou isso, ó, você já tem, né, a sua submatriz C23. A gente coloca assim com
um índice, né, 2, 3, só para lembrar. Olha, então o primeiro número ali representa a linha que foi tirada. E o segundo número representa a coluna que foi retirada. E aí, com isso, você tem a submatriz. Bom, no teorema de Laplace, então, qual que é a ideia? É você vem aqui na matriz e escolhe qual a sua linha ou coluna que tem o maior número de zeros. Né? No caso, qual é que tem o maior número de zeros aqui? Então, seria a segunda linha, né? Que ela só tem um zero. Tudo bem? Então, a ideia aqui é o quê? É tentar, nós vamos usar essa segunda linha aqui, ó. Tudo bem? Bom, mas como é que a gente usa essa segunda linha? Que ordem que a gente vai usar? Vamos pegar aqui. Então, nós já sabemos calcular o menor complementar. Bom, além do menor complementar, a gente precisa, para aplicar o teorema de Laplace, que é o teorema usado para calcular o determinante de matriz de ordem maior ou igual a 4, a gente precisa calcular o cofator ou complemento, né, algébrico de um elemento A. Como é que a gente calcula? Então, eu quero saber o cofator de um elemento A. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o menos 1, né, que multiplica menos 1 elevado a I mais J, que é o local, né, a localização do AJ que eu preciso, vezes o D e J. Ok? Menos 1 I mais J vezes D e J. Muito bem. Como que a gente aplica isso? Vamos pegar aqui um exemplo. Né? Então, no teorema de Laplace, já que a gente já sabe, né, calcular esse cofator aqui, é só fazer essa conta. Né? No caso aqui desse exemplo que nós colocamos, vamos supor que eu quero saber o A23, que é o cofator. Bom, o que esse A23 ele vai ser? Né? Então, nós vamos colocar lá, ó. Bom, ele coloca o AJ, né? Aqui no caso, ó, o A23 vai ser o quê? O menos 1 elevado a 2 mais 3, ok? Tem que lembrar aqui bem dos parênteses. Né? Então, ó, tem um parêntese para o menos 1, aí depois tem o sinal de elevado, que é o chapéuzinho, né? O acento agudo, o circunflexo, né? Aí depois soma 2 mais 3, tudo dentro de parêntese, ok? Fecha esse parêntese. E agora isso multiplicado pelo determinante de 2, 3, que é o D23 é uma matriz. Né? Aí o que é usado para calcular o teorema de Laplace é o determinante disso. Né? No caso nosso aqui, ó. Então nós vamos colocar aqui 2 pontos, abre parêntese, menos 1, aí elevado a, abre parênteses, 2 mais 3, ok? Fez isso. Deixa eu ver se não tem parênteses sobrando aqui. Tá, agora nós vamos fazer o quê? Depois disso aqui, vezes determinante da matriz, no caso nós chamamos aqui C23. Ok? Então, Shift Enter. Deixa eu ver aqui, acho que tem parêntese. Quando ele dá essa mensagem, tem parêntese faltando, tem parêntese sobrando aqui. Deixa eu tirar um parêntese aqui. Aqui tá certo, ó, ele já vai marcando. Quando a gente põe num parênteses, ele fala qual é o correspondente dele, é o outro, né? Vamos lá, Shift Enter. Ok? Então ele já achou esse A23, que seria relacionado a essa conta aqui, ó. Tá? Então, esse daqui é o cofator A23. Cofator é o nome dessa conta. Menos 1 elevado a 2 mais 3 vezes determinante, né? Desse menor complementar aqui. Tá. Mas daí, o que o teorema de Laplace diz? O teorema de Laplace, ele diz o seguinte, que o determinante de uma matriz A, de ordem maior que 1, n,
é a soma dos produtos, dos elementos de uma fila, né, que pode ser uma linha ou uma coluna qualquer, com seus respectivos cofatores. Então, é a soma dos produtos dos elementos de uma fila com seus respectivos cofatores. Então, nesse caso aqui, o que a gente faz? Para aplicar, né, o teorema de Laplace para calcular o determinante. Vamos colocar aqui uma nova matriz, porque o teorema de Laplace ele pode ser usado com matrizes de ordem 3x3, 4x4, assim por diante, né? Ou pode aplicar também em ordens maiores que 4. Mas, por exemplo, vamos aproveitar essa matriz que já está inserida aqui, ó. A matriz C23. Então, você escolhe a ideia, para ser mais rápido, seria escolher uma linha que tem o maior número de zeros. No caso, só tem a segunda linha que tem um zero. Então, o que diz lá? Que o determinante dela, né, que nós já sabemos quanto vale, ele pode ser calculado como o produto dos elementos de uma fila, que é uma linha ou uma coluna, pelos seus cofatores. Tá ok? Então, o 7. O 7, ele está na linha 2, coluna 2. Tá? Então, nós vamos ter que calcular o C22. Ok? Então, o C22, ele vai ser... Vamos copiar aqui o comando. Ó. Vamos tirar a submatriz aqui. C22. Aplica lá o comando. Submatrix 2,C,2. Então, a gente precisa do menor complementar aqui relacionado ao 7. Ok? Fez isso, achamos. Tá. Agora vamos achar o A22, que é o cofator. Para achar o cofator, o que nós fazemos? Vamos aproveitar aqui, ó, os comandos aqui para nós só trocamos o que for diferente. Então, A22, abre parênteses, menos 1 elevado ali é 22, então é 2 mais 2. Então, no lugar do 3 ali seria 2. Isso aqui vezes o quê? Determinante de quem? De C22. Então, nós já vamos achar o A22. Então, nós já temos o 7 e o seu cofator. Tá, agora a gente precisa do cofator de 65. O 65, se nós observarmos aqui na matriz, ele está na linha 2, coluna 3. Linha 2, coluna 3. Então, vamos ver aqui. Bom, linha 2, coluna 3. Então, quer dizer, segunda linha, terceira coluna. Então, nós já fizemos, olha. Então, para o 65, nós já temos o menor complementar dele, que é o C2, 3. Já calculamos aqui, já temos o C2, 3. E qual que é o cofator do 65? Então, seria o A2, 3. Ok? O A2, 3, então, vai ser o quê? Menos 1 elevado a 2 mais 3, né? Vezes o determinante de C2, 3. Então, para o 65, nós já temos o menor complementar e depois, a partir dele, já achamos o cofator. Tá. Então, o determinante, o teorema de Laplace, ele diz o seguinte: nós já sabemos que o determinante de C é esse daqui, mas o máximo ele faz isso internamente. Se nós fôssemos fazer ele passo a passo, como diz o teorema de Laplace, né, então nós teríamos o quê? Nós teríamos lá, vamos chamar de D, por exemplo, esse determinante. Né, então, o que vai ser o D? Então, o D ele vai ser dado por uma continha, né, que o teorema de Laplace diz que como que é feita essa conta? São os elementos vezes os seus cofatores. Então, no caso aqui, ó, elementos dessa linha, 7
Então seria o quê? 7 vezes o cofator do 7. O cofator do 7, nós vimos que é quem? É o A22. Ok? Aí depois isso aqui vai somar com quem? O outro elemento, que é o 65. 65 vezes o seu respectivo cofator. Qual é o cofator do 65? Então, o cofator do 65, voltando aqui, ele está na segunda linha, terceira coluna. Ok? Segunda linha, terceira coluna. Então, o cofator do 65, ele seria o 54. Então, vamos colocar aqui, ó. Só que aí nós estamos colocando o nome, né, do cofator, que é o A23. A23. Tudo bem? Então, fizemos isso. Vamos colocar mais um parênteses aqui para fechar aqui toda a conta, tá? Para dizer que o D é tudo isso. Vamos ver se não ficou sobrando nenhum parêntese. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Shift Enter, né? Então não ficou sobrando parêntese. Ou seja, aplicando o teorema de Laplace, né, nós chegamos no mesmo determinante da matriz C que nós já tínhamos calculado. Né? Então, esse é um método, né, que é bastante útil quando você vai fazer o cálculo manualmente. Então, precisou fazer o cálculo manualmente, aí você usa essa ideia do teorema de Laplace. Primeiro acha o menor complementar, depois o cofator de todos os elementos daquela linha ou coluna que você encontra zero. Se não tivesse nenhuma com zero, se não tivesse nenhuma com zero, então você ia fazer de qualquer uma, qualquer linha, né? Ou qualquer coluna. Aí não teria por que você escolher qual é a linha que você gostaria de fazer, né? E aí pega, então, cada elemento dessa linha vezes o seu respectivo cofator. E aí vai somando isso. Ok? A soma disso vai ser o determinante dessa matriz. Né? Então, esse é o teorema de Laplace. Depois, se vocês quiserem ver um vídeo, né, somente falando sobre o teorema de Laplace, eu deixei separadinho aqui o link para vocês, ó. E aí vocês podem entrar nesse link para ver um vídeo explicando passo a passo como é que você calcula o determinante usando o teorema de Laplace. Tudo bem? Então, essa seria a ideia. Bom, e no nosso exemplo aqui? O que nós temos aqui no exemplo? Olha só. Então, temos aqui a matriz, né, que seria 1, 0, 2, 0, 4, 1, 1, 1, 2, 3, 0, 1, menos 1, 3, 2, 2. Então, essa daqui é a nossa matriz A. É a matriz 4x4. Então, na hora de calcular, né, o determinante dela, de acordo com o teorema de Laplace, nós vamos escolher a linha ou a coluna que tiver o maior número de zeros. Então, nesse caso, qual é que tem o maior número de zeros? A primeira linha. Então, seria essa primeira linha aqui. Você vai escolher ela para que seja mais rápido de fazer a conta. Bom, no máximo, tanto faz. Você pode escolher qualquer linha, vai ser rápido do mesmo jeito. Né? Mas se a ideia for usar o máximo para te ajudar a fazer os cálculos, então você pode escolher a linha que tem o maior número de zeros. Vamos escolher a primeira. Escolhendo a primeira linha, então o que você vai fazer? Então o teorema de Laplace diz o quê? Que o determinante de A é cada elemento da primeira linha vezes o seu respectivo cofator. Bom, como os elementos... Nós temos elementos aqui que são nulos, ó. O A12 e o A14 são nulos. Então, na hora de você fazer a conta, esse resultado aqui vai dar zero. Ok? Então, aqui, ó, você vai ter o quê? Isso aqui dá zero.
isso aqui dá 0. Não precisa de você fazer essa conta. Por quê? Porque você já sabe que o elemento A12 é nulo e o A14 também é nulo. Então, na verdade, você vai trabalhar somente com os dois primeiros, né? O A1 e o A13. Tudo bem? Então, voltando aqui para a nossa matriz, o que nós temos aqui? Ó? Então, já que os dois são... Já que eu vou precisar só do primeiro e do terceiro, então a gente vai fazer essa conta aqui, né? Então, na hora de fazer a conta, vai ser o quê? Nós vamos pegar o quê? O primeiro elemento vezes o fator dele, e depois o 2, né, que esse aqui é o elemento da barra, que é o número 1, ele não aparece, tá? Porque ele não vai mudar o resultado da conta. E aqui é o número 2, que é o terceiro elemento da primeira coluna, vezes o cofator dele, tá bom? Bom, então, calculando o determinante, né, calculando esse cofator aqui, depois, calculando, né, esse determinante, nós vamos chegar em 33, né, usando o teorema de Laplace. Então, é o número que está na linha ou na coluna que você escolheu, vezes o cofator dele, ok?